Continuamos conversando sobre os vírus de RNA. A próxima doença a descrever, gripe, né? Gripe causada, moçada, lá pelo vírus influenza, aqui na parada. Na verdade, né, gente, existem lá vários vírus semelhantes lá ao influenza em termos de sintomas, em termos dos sintomas que eles vão causar. De modo que muitas vezes se chama simplesmente de viroses. Ah, você está com uma virose, doenças lá semelhantes à gripe. É o que acontece, por exemplo, lá com vírus como influenza, vírus como, por exemplo, os adenovírus, falarei sobre eles depois, com mais calma. Vírus como, por exemplo, gente, o coronavírus. Coronavírus lá da Covid-19, o coronavírus lá da SARS, eles vão acabar causando doenças que têm alguns sintomas semelhantes à gripe. Tanto é que quando alguém apresenta lá virose, né, os sintomas semelhantes à gripe, a princípio eu não tenho como ter certeza qual é o vírus que está causando lá a doença, sem um exame específico. Afinal de contas, a gente tem vários e vários vírus que causam doenças semelhantes ao que é a gripe, volto a dizer, em termos de sintomas. Influenza, gente, ao pé da letra é o vírus da gripe, né? Um influenza vírus. E o influenza, gente, ele é caracterizado por duas proteínas mais importantes nele. Tem uma proteína chamada de hemaglutinina, a partir de agora eu vou chamar ela simplesmente de H, onde a hemaglutinina H é fundamental para a infecção viral, para a capacidade do vírus de entrar na célula hospedeira. E tem outra chamada de neuraminidase. Neuraminidase, chamar a partir de agora somente de N, ela está relacionada com a habilidade do vírus de se reproduzir. Duas proteínas, moçada, super importantes no funcionamento da influenza, e o resultado, que existem vários tipos de influenza de acordo com as hemaglutininas e as neuraminidases. Por exemplo, né, moçada, o H3N2, ele causa a gripe mais comum. Aquela, moçada, em que na época lá de frio, na época lá de chuva, as pessoas têm tendência a ter. Mas, moçada, também carinhas como o H1N1, né, o influenza A, H1N1, que causou, moçada, a epidemia de gripe espanhola lá em 1918. Maior pandemia de gripe da história da humanidade, né? Gripe espanhola deve ter matado talvez 1% da população mundial lá em 1918. E esse mesmo vírus, moçada, ele volta em 2009 com o nome de gripe suína. Sendo que de 2009 até agora, todo ano nós temos lá casos de mortes por H1N1. Ou seja, a gente tem lá que começa em 2009, mas se estende até os dias de hoje. Por que o nome gripe suína? Ah, porque houve uma combinação entre o vírus da gripe humano, o vírus da gripe do porco, para surgir lá exatamente a nova versão do vírus, que é exatamente o vírus lá da gripe suína. Não, um processo lá de recombinação genética. Aliás, duas lembranças importantes, né? O bendito gente do influenza, ele pode atacar aves e mamíferos, então não apenas nós humanos, mas gato, cachorro, papagaio, galinha e etc e tal. E, gente, ele tem a habilidade de se recombinar com outros vírus. Como assim ele é capaz de se recombinar com outros vírus? Era uma vez, por exemplo, o vírus da gripe humana, né? Você tem lá que o influenza, ele apresenta 8 moléculas de RNA idênticas no material genético dele. Tá aqui, moçada, o vírus da gripe humana. Tá aqui, moçada, o vírus da gripe do porco. Tá aqui, moçada, o vírus da gripe em aves. E aí, gente, o que pode acontecer é que se esses três caras infectam a mesma célula, na hora, moçada, de você produzir um novo vírus, esse novo vírus pode ter algumas moléculas de RNA de vírus humano, algumas moléculas de RNA de vírus de porco, algumas moléculas de RNA de vírus de ave. E com isso, uma nova combinação aparece. Notem que isso não é mutação, né? Seria equivalente lá à recombinação genética. Nesse caso, a recombinação genética tripla, né? Uma espécie de suruba entre os vírus. Juntou lá vírus de gripe humana, vírus
de gripe de porco, vírus de gripe de ave, e na combinação entre eles surge uma nova versão do vírus. Por isso, inclusive, que o vírus da gripe suína, ele acaba sendo tão problemático. Porque como ele tem uma combinação de moléculas de RNA de várias espécies lá de vírus, ele acaba tendo características diferentes dos vírus anteriores, né? Quando ele aparece lá em 2009, o sistema imunológico da gente não estava preparado para isso, que ele estava acostumado talvez com outros tipos de vírus, mas essa nova combinação que a gente teve com moléculas de RNA, com características de vírus, né, de vários tipos de vírus da gripe, essa nova combinação inédita, antígenos inéditos, o sistema imune não estava preparado para isso, de maneira que a H1N1 acaba sendo bastante grave, né? Você tem lá que a H1N1 acaba sendo bastante problemática. Mas, moçada, você tem também carinhas como H5N1, H6N1, H7N9, onde todos esses carinhas aqui, eles estão causando gripe aviária. Ora, moçada, como eu estava então comentando com vocês, a gripe pode afetar vários e vários organismos. A propósito, né, mesmo o vírus da gripe aviária, ele pode acabar atacando, né, um indivíduo na espécie humana. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre como é que funciona a gripe aviária. A gente conversa lá já sobre ela com mais carinho, né? Mas a gente vai lá e fala de maneira geral sobre gripe comum, gripe lá suína, só não a gripe aviária ainda. Como é que se dá a transmissão? Ora, moçada, transmissão, ela se dá através de aerosóis de saliva, gotículas de cuspe no ar, ou então outras secreções buconasais. Quando a gente fala lá em secreções buconasais, além da saliva, ora, moçada, você pode ter lá muco, coriza e etc e tal. De modo direto, pessoa a pessoa, ou, gente, de modo indireto, através de objetos contaminados, através de fomites, né? Nas aulas de introdução à parasitologia eu estava falando sobre isso, né? Tô falando, jogando minhas gotas de cuspe aqui na sala. Se tivesse alguém na sala comigo, minha gota de cuspe bateu em mucosas, como por exemplo lá, boca, olho, nariz de outra pessoa, a outra pessoa, nesse caso, poderia ser contaminada. Entretanto, pode ser de modo direto, né? Minha gota de cuspe diretamente batendo lá em boca, nariz ou olho, ou de modo indireto, né? Joguei a gota de cuspe no quadro, na maçaneta da porta, alguém pegou no quadro, pegou na maçaneta da porta, a gota de cuspe fica na mão, levou a mão ao rosto, olho, nariz ou boca, a pessoa acaba lá se contaminando. E aí, como é que funcionam os sintomas de gripe? Aê, fala sério, né? Todo mundo já teve gripe aí, né? Trocentas vezes na vida, né? Você vai ter febre, dor de cabeça, cefaleia, dor muscular, mialgia, dor articular, artralgia. A pessoa, moçada, ao contrário da dengue, né? Dengue tem tudo isso aqui, né? Entretanto, dengue, por exemplo, vai apresentar manchas vermelhas na pele. Gripe não vai causar manchas vermelhas na pele. Dengue vai causar coceira. Gripe não vai causar coceira. Dengue vai causar problemas hemorrágicos. Gripe não vai causar problemas hemorrágicos. Isso quer dizer, então, se você está lá com a virose, é dengue, é gripe. Se você tiver com manchas vermelhas na pele, todo se coçando, e claro, né, se você tiver lá problemas hemorrágicos, beleza, não vai ser gripe, né, mas provavelmente dengue. Ah, e a gripe tem algumas características que a dengue não tem, que são exatamente efeitos respiratórios. Dentre esses efeitos respiratórios, a gente, moçada, inclui tosse, expectoração, ou seja, moçada, muco, não é isso? Você vai ter lá congestão nasal, exatamente, nariz entupido. Você vai ter lá coriza, nariz escorrendo. Então, expectoração, liberação de muco, congestão nasal, nariz entupido, né? Coriza, nariz escorrendo. Gente, você vai ter pneumonia em casos graves e, com isso, dificuldades respiratórias. Daí,
Outro comentário importante, né? Se você está com uma virose e você tem sintomas respiratórios, não é dengue, né? Então a dengue ela não vai apresentar, né, sintomas respiratórios, né? Se você nesse caso vai lá, apresenta sintomas respiratórios, não vai ser dengue, provavelmente gripe aqui na parada. Eventualmente gripe pode causar diarreia e reticências. Vários possíveis sintomas em relação à gripe, né? Volto a dizer, dengue, manchas vermelhas, coceira, tendências hemorrágicas, né? Isso aí na dengue. Gripe, sintomas respiratórios. Então acho que a melhor maneira de diferenciar dengue e gripe, né, é exatamente através desses aspectos que eu acabei de escrever. Efeitos respiratórios não tem na dengue, mas na gripe você vai ter. Quando a gente fala em prevenção contra a gripe, como trabalhar, moçada, com a prevenção contra a gripe, considerando que a transmissão, aerosóis de saliva, né, evitar o contato com os doentes. E aí, né, moçada, a gente fala lá em imposição de quarentenas, né, especialmente lá nas grandes epidemias, né, isolamento social, para evitar que as pessoas doentes entrem em contato com as pessoas saudáveis e para evitar que as pessoas saudáveis entrem em contato com as pessoas doentes. Então, por exemplo, lá na epidemia de gripe espanhola de 1918, né, tudo que se está vivendo recentemente lá, por causa lá do coronavírus, né, você vai ter, na gripe espanhola aconteceu, isolamento das pessoas, quarentena, fechamento lá dos serviços não essenciais e daí por diante. Além disso, uso de máscaras, né? No caso, moçada, dos profissionais da área de saúde, além de máscaras que protegem boca e nariz, né, óculos de proteção é interessante, né? Exatamente para também proteger o olho, né? Óculos de proteção acabam sendo interessantes. Você vai ter lavar as mãos o tempo inteiro, higienização, aquela história, né, moçada? De água e sabão, ou então álcool, particularmente álcool em gel, 70%, exatamente porque isso aqui dissolve o envelope viral. O envelope do vírus é de base lipídica, esse envelope viral de base lipídica é dissolvido com água e sabão, ou então com a utilização de álcool, particularmente álcool em gel a 70%, em química, vocês vão ver exatamente, né, por que funciona desse jeito. Nós temos, moçada, além de lavar as mãos, desinfetar objetos do dia a dia, né? Então, por exemplo, passar lá, né, álcool em gel na maçaneta, passar álcool em gel, né, num saco, por exemplo, lá que você entrou em contato quando você trouxe lá do supermercado, alguma coisa do gênero, para poder exatamente, além de você lavar suas mãos, desinfectar objetos, evitar lá a transmissão indireta por causa lá da gripe. Além de tudo isso, gente, para a gripe, nós temos a possibilidade de vacinação. Então, existe, moçada, vacina contra a gripe, e quando a gente fala em vacina contra a gripe, uma observação toda especial. Na verdade, não existe vacina definitiva contra a gripe, porque o vírus da gripe é extremamente mutagênico. O vírus influenza, ele está mudando o tempo todo. E aquela história, né, moçada? Vacinas, elas são específicas. As vacinas induzem você a produzir anticorpos, sendo que os anticorpos são específicos contra um determinado antígeno. Quando o vírus sofre mutação, os antígenos dele mudam. Quando os antígenos dele mudam, aquela vacina que você tinha tomado previamente não adianta mais. Aquela vacina que você tinha tomado previamente tinha estimulado a produção de anticorpos contra os antígenos antigos. Devido à mutação, os novos antígenos são diferentes, a vacina e os anticorpos não adiantam mais. Por isso que não existe uma vacina definitiva contra a gripe. Entretanto, moçada, o vírus da gripe sofre mutação pra caramba? Sofre. Pelo menos a gente entendeu o negócio. Ele sofre mutações anualmente. De modo que, como ele sofre mutações anualmente, a gente consegue se adequar a isso fabricando vacinas anualmente. Então, as vacinas, elas vão ser feitas a cada ano contra os vírus da gripe mais comuns daquele ano em particular.
Ou seja, todo ano, moçada, a vacina, ela tem que ser mudada. Uma nova vacina, ela é produzida contra os vírus que surgem naquele ano. Quer dizer, então, que se você se vacinou ano passado, tem que se vacinar esse ano de novo? Sim. Ah, Landim, deixa eu entender, quer dizer que eu me vacinei ano passado, eu tenho que tomar um reforço da vacina esse ano? Não, não é um reforço da vacina. É uma vacina completamente diferente, é uma vacina completamente nova, né? A vacina do ano passado, ela era feita lá contra os vírus XYZ. Esses vírus XYZ nem existem mais esse ano. Eles sofreram mutações e os vírus desse ano são os vírus 1, 2 e 3. Ou seja, moçada, uma nova vacina tem que ser feita. As vacinas têm que ser feitas a cada ano contra os vírus que surgem naquele ano em particular. Se vacinou esse ano, ano que vem tem que se vacinar de novo. Não é porque os vírus da gripe do ano que vem vão ser, sei lá, os vírus alfa, beta e gama, você vai ter que desenvolver novas vacinas contra os vírus do ano que vem. Essa história de você desenvolver novas vacinas todo ano contra os vírus mais comuns daquele ano, tem uma lógica por trás disso, tem uma historinha interessante, né? Normalmente, moçada, a gripe, ela aparece mais frequentemente no inverno. Gripe aparece mais frequentemente no inverno exatamente por alguns motivos, né? Número 1, o frio faz as pessoas se aglomerarem. Então, ele facilita a aglomeração de pessoas, né? E claro, quanto mais aglomeradas as pessoas, automaticamente, mais fácil pessoas, que a saliva de uma pessoa entra em contato com a saliva de outra. Além do lance lá do frio aglomerar, aquela história de que o frio promove paralisação dos cílios das vias aéreas. Lembra dessa história? Tecido de revestimento das vias aéreas inferiores, é aquele tecido epitelial, pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado, que ele tem cílios para quando eu aspiro a gota de cuspe com o vírus da gripe, gruda no muco, gruda na melequinha das vias aéreas e os cílios vão varrendo esse muco com o vírus em direção à garganta, mistura com a saliva, você engole e o ácido clorídrico do estômago destrói aquilo. Entretanto, nas épocas de frio, os cílios estão paralisados, né? Então, se você vai lá e entra em contato com o vírus da gripe, ele gruda no muco, os cílios varrem para fora. Mas se tiver muito frio, o cílio está paralisado, então o vírus da gripe não é varrido para fora, aumenta a chance dele conseguir se instalar em você. Ainda tem aquele lance, né? De que nos períodos lá de frio, né? Os aerosóis de saliva, as gotas de cuspe, elas permanecem viáveis por mais tempo. Viáveis, que elas permanecem hidratadas por mais tempo. Ora, é aquela história, né? Se você de repente vai lá e joga a gota de cuspe no ar e tá fazendo um solzão, gente, o sol, o calor, evapora a água da gota de cuspe. No que o sol, o calor, evapora a água da gota de cuspe, automaticamente o vírus se torna inviável. Entretanto, se está friozinho, o aerosol de saliva, ele permanece hidratado, ele permanece viável durante mais tempo, e com isso, moçada, as gotas de cuspe no ar conseguem transmitir o vírus durante uma quantidade maior de tempo. É por isso que gripe é mais comum nas épocas de inverno, nas épocas de chuva, né? Chuva também predispõe à aglomeração, né? Frio paralisa os cílios, o lance lá dos aerosóis de saliva. Inclusive por isso, um outro método que a gente poderia descrever para poder, né, prevenir, né, gripe é manter os ambientes arejados, né? Se ficar um ambiente fechado o tempo inteiro, né, as pessoas lá naquele ambiente jogando as gotas de cuspe no ar, concentra naquele ambiente, ora, moçada, fica aquele ar viciado, aquele ar velho, com as gotas de cuspe acumuladas no ar, facilita a transmissão. Abra a janela, deixa correr vento, o vento vai lá, tira aquele ar, renova o ar, leva aquele ar com gotas de cuspe embora, traz um ar novo sem gotas de cuspe. Então mantém ambientes arejados, claro, também acaba sendo interessante. Sendo pessoas que algumas pessoas vão ter gripe antes de todo mundo. Chamamos lá de gripe de verão. A gente até brincou certa vez, aquele pessoal que gosta, né, de lançar moda, aquele pessoal lá que gosta de lançar tendência, quem tem gripe de verão está lançando a coleção outono e inverno de vírus da gripe. Né? E aí a Organização Mundial de Saúde mantém uma rede de vigilância contra a gripe para identificar os primeiros casos de gripe de verão, para ver quais são os vírus que estão causando a gripe de verão.
Porque aqueles 2 ou 3 tipos de vírus que estão causando gripe de verão vão ser os que vão bombar no inverno. Vão ser os que vão causar a maior parte dos casos de gripe de inverno. Então o que a gente vai fazer? Identificar os casos de gripe de verão, identificar quais são os vírus que estão causando a gripe de verão e fabricar vacina contra eles. Gente, essa vacina ela tem que ser aplicada imediatamente antes do inverno. Porque é no inverno que os casos de gripe eles vão estourar. Então, a gente, inclusive, tem de uma certa maneira, pouco tempo entre você descobrir os vírus da gripe de verão, fabricar vacina em larga escala e vacinar antes do inverno, tem pouco tempo. Tem que correr para conseguir vacinar a moçada antes do inverno. E uma vez que você seja vacinado, você não é vacinado contra todos os tipos de vírus da gripe. Você é vacinado contra aqueles 2, 3, aqueles 4 tipos de vírus de gripe de verão, que devem ser os principais responsáveis pelos casos de gripe de inverno. Nesse caso, todo ano, a vacina tem que ser mudada, a vacina tem que ser trocada, porque os vírus da gripe desse ano são uns, os vírus da gripe do ano que vem serão outros, né? Então a vacina é feita a cada ano contra os vírus mais comuns, né, daquele ano, contra os vírus influenza mais comuns daquele ano em particular. Inclusive, né, pessoas, vacinação aqui no Brasil contra a gripe, ela é gratuita, né, para alguns grupos de pessoas, né, inclusive normalmente a vacinação é mais ou menos nessa época, moçada, de, sei lá, né, março, abril, exatamente antes do inverno começar no meio do ano no Brasil, eu quero que a vacina ela esteja lá funcionando, né? A gente vai ter, né, dentre as pessoas lá, né, que tem que ser vacinadas, que são de repente talvez grupos de risco para a gripe, pessoas acima de 60 anos. Gente, se uma pessoa jovem, sei lá, você aí, né, 15, 20, 30 anos de idade, tiver, por exemplo, a gripe, cara, pode ser que você morra, Deus me livre, né, não vai acontecer, pode ser, mas a probabilidade é muito pequena, muitíssimo pequena. Entretanto, alguém que tenha mais de 60 anos de idade, se pegar gripe, eu começo a me preocupar. Pega, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem estatísticas super precisas para tudo, gripe é uma das causas de morte mais comuns. Porra, Landinha, gripe? Gente, população idosa, né? Infelizmente, pessoas mais idosas, né? Se elas pegarem gripe, elas têm uma seríssima chance de morrer, né? Por isso, vacinação gratuita para o pessoal acima dos 60 anos, grupo de risco, por assim dizer. Se essa galera pegar gripe, a chance de morrer, infelizmente, existe. Aliás, gripe é entre as causas mais comuns, está entre as causas mais comuns de morte em pessoas idosas, né? Então, pessoas, moçada, em idades mais avançadas, mulheres grávidas. Eu lembro para vocês que a imunidade de mulheres grávidas é péssima, né? É aquela história que progesterona, que é um dos hormônios da gravidez, baixa a imunidade da mulher grávida, exatamente para que o sistema imune da mulher não reconheça o bebê como invasor, não confunda o bebê com uma lombriga e ataque o bebê. Só que nessa brincadeira de baixar a imunidade da mulher grávida, ela acaba estando vulnerável a várias outras doenças, como gripe. Crianças, né, moçada? Tava comentando que você, 15, 20, 30 anos de idade, pegar gripe, seu sistema imunológico vai meter o cacete no vírus e, se Deus quiser, não vai acontecer nada com você. Poxa, mas crianças até 2 anos de idade, né, principalmente, elas, moçada, têm imunidade péssima, né? Isso quer dizer que se elas pegarem gripe, infelizmente o risco de morte também vai ser um pouco mais alto. Então, também é bom vacinar idosos, mulheres grávidas, né, crianças. E aí começam alguns outros grupos. Profissionais da área de saúde. Faz sentido, né? Uma coisa lá é você que está em casa, outra coisa é alguém que está no hospital, o tempo inteiro entrando em contato com pessoas doentes. Claro que essa pessoa tem que se proteger mais. Profissionais da área de saúde, né? Profissionais da área de segurança, policiais, bombeiros. Por quê? Porque no meio de uma grande epidemia, alguém tem que manter a ordem, né? Alguém tem que organizar as coisas, né? Quem vai para a rua, por exemplo, lá, policial, bombeiro, vai se expor mais. Outras pessoas podem ficar lá de quarentena, de castigo em casa. Poxa, mas profissionais da área de segurança, expostos lá, né, na rua, é bom que eles se vacinem. Professores, né, moçada? Né? Então a galera vai lá e incluiu, né, ainda bem, professores na vacinação gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque uma vez que o professor entra na sala de aula para dar lá a aula para 50, 100, 200 alunos às vezes, ora, moçada, ele se expõe muito, né?
ele está lá entrando em contato com milhares de pessoas, às vezes, durante um dia, né? De maneira que é bom que ele se vacine também lá contra a gripe. Então, a vacinação trabalha dessa maneira. Alguns comentários a mais sobre a vacina contra a gripe. Landinho, eu não gosto de me vacinar contra a gripe, porque toda vez que eu me vacino contra a gripe, eu fico gripado. Impossível. Vacina contra a gripe é feita com um vírus morto, o que quer dizer que não existe a possibilidade de você se infectar com o vírus da gripe. Não tem perigo de você se infectar com o vírus da gripe, com a vacina contra a gripe, que a vacina é feita com vírus morto. Entretanto, alguns componentes da vacina contra a gripe apresentam efeitos colaterais, como febre, indisposição e etc e tal, semelhantes aos sintomas da gripe. Então muita gente acha que pegou gripe tomando a vacina, mas na verdade, moçada, não é gripe. São efeitos colaterais de alguns componentes da vacina, né? São os mesmos efeitos? São, mas bem mais leves, a febre mais leve, a indisposição mais leve, por menos tempo. Isso é um perigo de te matar, né? Então, mesmo que você tenha sintomas semelhantes à da gripe, quando você toma vacina, mais leves, por menos tempo, sem perigo de te matar, sim, claro que é interessantíssimo você tomar vacina contra a gripe, mas não se preocupe, você não vai pegar a doença, vacina contra a gripe, vírus morto, sem risco de infecção aqui nesse caso. Outra coisa interessante é que para poder fabricar vacina contra a gripe, por exemplo, a gente usa ovo. O que é que tem a ver, Landim? Lembra que o vírus é um parasita intracelular obrigatório? Quando é um parasita intracelular obrigatório, ele só se multiplica dentro de uma célula. De maneira que para você fazer a vacina com vírus morto, eu preciso de um vírus antes. Então eu vou precisar multiplicar os vírus. Para poder multiplicar os vírus, a gente precisa de uma célula. E aí, células são microscópicas, né? Então é difícil você manipular a célula microscópica, né, para poder injetar o vírus lá dentro, para ele se multiplicar e fazer a vacina. Entretanto, a gema do ovo, ela é, moçada, o óvulo da galinha. Né? Aquela história que o óvulo da galinha é um óvulo megalécito, é um óvulo grandão porque tem vitelo pra caralho, e a gema inteira é uma célula só. E o grande bacana disso é que é uma célula macroscópica. Então é muito fácil, moçada, você automatizar uma máquina que pega uma agulha e injeta na gema do ovo o vírus da gripe, lá vem outro ovo, injeta o vírus da gripe, lá vem outro ovo, injeta o vírus da gripe, e nessa brincadeira, moçada, facilita lá, né, pelo fato da célula, do ovo da galinha ser macroscópico, facilita a automatização do processo, a agulha que enfia dentro da gema o vírus para poder fazer a vacina, multiplica, né, o vírus, depois trata ele para ele morrer, para poder fazer a vacina. Né? Tanto é que no Brasil que a gente gasta milhões e milhões, né, de doses de vacina contra a gripe por ano. Tem lá o Instituto Butantan, lá em São Paulo, que vai estar fabricando lá a maior parte das vacinas aqui no Brasil. Tem um bocadão de galinha para poder pegar um bocadão de ovo e nessa brincadeira, moçada, fabricar um bocadão de vacina aí na parada. Normalmente se usa, inclusive, o ovo fecundado, né? Porque no ovo de galinha que não foi fecundado, a gema é uma célula só, que é exatamente o óvulo da galinha. Mas quando ele é fecundado, a gema ela já é um embrião. E aí o bacana nesse caso é que o embrião ele tem várias células já. Quanto mais células você tem, mais fácil do vírus se multiplicar. Então entre o ovo não fecundado, que só tem uma célula, a gema é o óvulo da galinha, e um ovo fecundado, que tem um embrião com milhares de células, o ovo fecundado é melhor para conseguir fazer lá a vacina contra a gripe. Por isso que se utiliza ovo, né? O vírus parasita intracelular obrigatório, né, tem que se multiplicar dentro de uma célula, a gema do ovo exatamente é que se utiliza, preferencialmente fecundado, um embrião lá dentro. Bom, isso aqui que a gente estava comentando é sobre a gripe tradicional, sendo pessoas que a gente lembra lá para vocês da gripe aviária. Gripe aviária, moçada, ela vai ser transmitida pela inalação de fezes ressecadas de aves doentes. Como assim, Landim? Fezes ressecadas de aves doentes. Ora, moçada, a galinha faz cocô, cocô da galinha resseca, vira pó, dá uma fungada no pó de cocô de galinha e pega a gripe aviária. Puxa vida, que legal. Só que não, certo? Sendo que
importantíssimo, não existe transmissão pela ingestão de carne da ave contaminada, então não há transmissão pela ingestão de carne, mesmo de aves doentes. E, moçada, também não existe transmissão direta de pessoa a pessoa. Ou seja, não dá para você pegar a gripe aviária de uma pessoa para outra, só dá para passar da ave contaminada para você. Então, não há transmissão entre humanos. Os sintomas, moçada, são os mesmos sintomas da gripe convencional, entretanto, a gripe aviária é altamente letal em humanos. Chega até uma mortalidade na casa de 50%, mais ou menos. Gente, 50% é um absurdo, né? 2 pessoas pegam a doença, uma morre. Gente, isso é absurdamente elevada, essa mortalidade. A sorte da gente é que, para pegar a gripe aviária, né, inalação de cocô ressecado de ave doente, então tem que ser pessoas que trabalham com as aves, né, para de repente ter acesso a isso, e não pega pela ingestão de carne, né? Ainda assim, questão de segurança, toda vez que você tem lá uma ave com gripe aviária, a gente vai sacrificar a ave, né, vai matar ela, vai tacar fogo no cadáver e não vai comer a carne. Ô Landim, mas tu não acabou de dizer que não transmite pela carne? Eu disse. Entretanto, vou fazer o seguinte, tá? Vou te mostrar aqui uma galinha, olha, essa galinha aqui tá com gripe aviária, ela transmite uma doença, tem 50% de letalidade, né? Cortei a carne, etc e tal, fiz lá um filé de peito de frango para você. Come aí agora. Mesmo eu te dizendo que não passa pela ingestão da carne, sério, tu vai se arriscar a comer esse negócio, sabendo que lá dentro tem um vírus que causa a doença com 50% de mortalidade? Ah, mas não transmite pela carne. Vai que o vírus sofre a mutação e passa pela carne agora. Por questão de segurança, é melhor não comer essa carne. Aliás, eu não comeria, mesmo sabendo que não passa pela carne. Vai que o vírus sofre a mutação maluca e resolve passar pela carne. Por isso que não se consome a carne de aves doentes. E toda vez que você tem uma ave com gripe aviária, infelizmente, moçada, sacrifica, taca fogo no cadáver, incinera o cadáver para evitar que passe para outras aves, para evitar que passe para humanos, nesse caso, né? Então, no final das contas, aves contaminadas, aves doentes, elas devem ser sacrificadas, devem ser incineradas. Uma pena, né? Desperdiçar comida desse jeito, mas é o jeito. Para poder evitar a transmissão. E a carne delas não deve ser consumida. Então a carne de aves doentes, mesmo a princípio, eu dizendo para você que não transmite pela carne, ela não deve ser consumida. Sempre tem a possibilidade de uma mutação acontecer e o vírus aprender a passar pela ingestão da carne. Então, não se deve consumir a carne. A gente teve, moçada, várias epidemias de gripe aviária já na história da humanidade, mas logo, logo elas são controladas, né? Começa a ter epidemia entre as aves. Sacrifica antes que você tenha número de casos significativo em humanos. Se, a gente tiver uma combinação do vírus da gripe aviária com o vírus da gripe humana, a gente estaria diante de uma epidemia extremamente violenta. O maior medo, moçada, da gripe é haver uma combinação do vírus da gripe aviária com o vírus da gripe humana e surgir um vírus tão letal quanto o da gripe aviária, letalidade na casa de 50%, e capaz de passar de uma pessoa para outra com o vírus da gripe humana. Se isso acontecer essa combinação entre o vírus da gripe aviária e da gripe humana, e surgir esse vírus tão letal quanto o da gripe aviária, e transmissível de pessoa a pessoa como o da gripe humana, vai ser o fim do mundo, bem dizer. Preparem-se aí que o papoco vai ser grande, né? Porque acabaria sendo um problemão. Todo ano, todo mundo pega gripe, né? Se todo mundo que pegasse gripe, metade das pessoas morressem, caramba, gente, o mundo não ia ter como se segurar, né? Onde é que isso vai acontecer? Se acontecer, provavelmente, moçada, na China, as maiores epidemias de gripe, com exceção da gripe suína, que começou no México em 2009, as maiores epidemias de gripe começaram lá na China. Landim, por que na China? Uma população muito grande,
1,4 bilhão de habitantes na China. Com detalhe, se você pega o mapa da China, né, tem 1,4 bilhão de habitantes, mas a China é muito grande. Ela é maior do que o Brasil, né, 9 milhões e tantos aí de quilômetros quadrados. Entretanto, grande parte do território chinês, né, a parte norte, a parte noroeste do território chinês, é desertos. Né, deserto de Gobi, deserto da Mongólia, e aí vai. Daí a população chinesa está concentrada na região sudeste. De maneira que eu tenho uma população de 1,4 bilhão de habitantes, no Brasil eu tenho 220 milhões de habitantes, concentrado na região sudeste da China, né, um espaço menor que o do Brasil. Então a densidade populacional lá é absurdamente elevada. Uma vez que a densidade populacional é absurdamente elevada, isso quer dizer que uma doença transmitida de pessoa a pessoa, com a densidade populacional muito grande, a transmissão ela é facilitada. Né? Para continuar, falta espaço, né? Como falta espaço, é muito comum lá na China, né, faltar espaço, faltar recursos, a galera concentrar. Então, nas fazendas, por exemplo, a galera, por exemplo, coloca lá, né, às vezes, chiqueiros, né, para poder guardar porco, em cima, né, do ambiente lá onde as galinhas ficam. Por quê? Porque quando o porco faz o cocô dele, o cocô do porco vai e a galinha já utiliza parte daquilo como alimento. Né? Tudo é aproveitável na brincadeira. Então, você fica, às vezes, mesmo chiqueiro, porco misturado com galinha e etc e tal. Isso quer dizer que acaba misturando vírus de gripe de porco com vírus de gripe de galinha, com vírus de gripe humana, e essas combinações podem acontecer principalmente lá. Então, os dois maiores problemas, entre aspas, em relação à China, para o surgimento dessas grandes epidemias de gripe, a alta densidade populacional, que facilita a transmissão, a escassez de espaço, a escassez de recursos, que faz com que muitas vezes eles criem animais juntos, né? Porco e galinhas muito próximos, facilitando lá a circulação do vírus da gripe e a combinação deles em novos tipos de vírus. Né? De modo geral, gripe aviária, né, não passa entre humanos, né, inalação de cocô de galinha, cocô de aves doentes ressecadas, não passa pela ingestão da carne, não passa diretamente entre humanos. Né? Mas ainda assim, como eu estava dizendo, não se deve consumir a carne da ave doente.